Como vocês sabem, eu sou a Natália e eu ajudo pousadeiros a terem mais lucro com as suas pequenas pousadas. E essa é a live de hoje, é mais um episódio dos segredos das pousadas lucrativas, que eu trago e divido com vocês os segredos das pousadas que conseguem ter lucro de verdade, apesar de todos os percalços que todo mundo passa. E o tema hoje, gente, é um tema também sempre muito recorrente nas perguntas que vocês me mandam, que é com relação à aposentadoria e pousada. Será que é possível você pensar em aposentadoria tendo uma pousada? Ou será que é possível você pensar em um dia se aposentar e com isso ter uma pousada? Então a gente vai falar muito disso daqui hoje. Sei que isso tudo pode parecer tão distante para vocês, uma coisa tão longe da realidade de vocês. Porém, a verdade é que existe sim uma maneira de se aposentar sendo dono de pousada e viver muito bem da sua pousada como a sua aposentadoria. Vamos lá então falar o porquê que você pode ter uma boa aposentadoria sendo pousadeiro. Eu sei que muita gente acha impossível pensando na atual conjuntura dos fatos, né, gente? Mas se você parar e pensar e analisar muito bem, pensa comigo tanto que é bem mais difícil você se aposentar pelo INSS ao invés de você se aposentar como um empreendedor, que um pousadeiro não deixa de ser um empreendedor, tá bom? E você se aposentar como empreendedor é uma maneira de você conseguir garantir mais lucro com isso também, mais lucro, mais renda para você dentro de um período que você vai precisar muito. Imagina só, faz essa comparação do tanto que você vai ter que trabalhar com alguma coisa que muitas vezes você detesta, você odeia, só para poder se aposentar pelo INSS, recebendo valores cada vez mais baixos e cada vez mais difícil de você chegar lá, porque vira e mexe tem reforma da Previdência, eles aumentam a idade mínima para aposentadoria, aumentam o tempo de contribuição, diminuem os valores que vocês vão receber e tudo isso acaba prejudicando você lá quando você for se aposentar. E pensando, né, gente, quando a gente se aposenta, geralmente é uma época que a gente pode ter custos mais altos, o plano de saúde fica mais caro, fica tudo mais caro para você, você tem que comprar remédios, você tem que comprar alguma coisa para você, tem outros gastos, tem que viver com mais conforto e você não pode muitas vezes mais trabalhar ou nem tá tão afim de trabalhar com alguma coisa que você odeia mais por tanto tempo, né, gente? Afinal, você quer realmente poder curtir a vida um pouco e fazer as coisas que você gosta. Para você optar se aposentar pelo INSS, você acaba deixando de viver a vida que você sempre quis, porque você fica muitas vezes preso num emprego que você não gosta, fazendo uma coisa que você detesta, somente para lá no final poder se aposentar e receber esse dinheiro que muitas vezes não vai ser muita coisa. E não só deixar de viver a vida não, tá, gente? Deixar de viver no lugar que você gostaria de viver, deixar de trabalhar com prazer e amor para trabalhar numa coisa muitas vezes chata, mas é o que te dá dinheiro naquela época, é o que é o seu emprego naquela época. Será que vale mesmo tanto esforço para tão pouca recompensa aí na sua vida? Fica aqui o questionamento para vocês, né? Só que é importante a gente entender que para vocês chegarem lá, conseguirem realmente ter uma pousada que vai te garantir uma aposentadoria nos moldes que você deseja, você vai precisar de muita orientação e também de planejamento. Essa palavrinha que eu adoro e que eu falo para vocês tanto por aqui, pois é, se você quer se aposentar sendo dono de pousada também, você também vai precisar de planejamento e muito. Então, se você quer começar a pensar já agora em tocar uma pousada, ou se você já é pousadeiro e já está imaginando como que vai ser quando você se aposentar, seja trabalhando ou então arrendando ou até vendendo a sua pousada, que são possibilidades que a gente vai falar aqui hoje, assiste essa live, fica aqui comigo que eu vou te dar várias dicas de como você faz para viver bem de pousada na sua aposentadoria. Então, como o André mesmo disse aqui, eu bem sei, pousadeiro trabalha pra caramba, ou seja, todos nós aí estamos na loucura, sempre na correria do dia a dia, para fazer os hóspedes felizes, para fazer a pousada tá andando direito, para conseguir ter vendas, para conseguir ter lucro na pousada. Mas, ao mesmo tempo, muitos de nós viramos pousadeiros justamente porque a gente pensa que vai trabalhar menos e com mais prazer.
Só que isso muitas vezes pode ser uma utopia. Claro que, como o André falou aqui, é muito melhor trabalhar com o público, muito mais prazeroso e tal. Só que isso se dá também porque você, André, aí fez muitas coisas. Porque se você não fizer, se você só achar que é só mudar para a vida de pousadeiro e que a partir daí você vai ser feliz e contente, não vai ter mais dor de cabeça, não vai trabalhar mais nenhum dia da sua vida, você está muito enganado. Porque você tem que se organizar para que isso aconteça. E acontece também que muita gente acaba sonhando com esse dia que vai ter essa liberdade de se aposentar e realmente poder fazer o que quiser e poder se dedicar a uma pousada, que às vezes é um sonho antigo, uma coisa que você queria fazer quando você era mais jovem, não teve oportunidade, e você foi deixando para aposentadoria e no final acaba acontecendo. Só que aí o que acontece, gente, muita gente tem essa de ter o sonho, como eu já contei várias vezes aqui a história do meu tio, que tinha um sonho de ter uma pousada, nunca realizou, agora ele está se aposentando e não vai realizar o sonho mesmo, tá? E muitos de vocês também, muitas pessoas têm esse sonho e nunca conseguem realizar. Vocês não tem noção da quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas que falam, poxa, agora já passou da hora, agora eu não posso mais, ou agora já não dá mais, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho saúde para isso. Então, não deixa esse tempo passar. Se planeja para que ele possa acontecer o quanto antes possível. Ou então tem aquele pessoal que entra aí achando que vai viver de férias na pousada e não tem nada a ver com isso. E por isso que eu quero começar também aqui o conceito dessa live hoje, para a gente falar um pouquinho sobre o que é essa aposentadoria que eu vou falar aqui para vocês. Conta pra mim aqui, gente, nos comentários, o que é aposentadoria pra vocês, tá? Porque não quero falar daquele sentido literal, não, da aposentadoria na carteira CLT, não. Eu quero falar de aposentadoria, o que é pra você. Pode ser trabalhar menos, pode ser parar de trabalhar, ou seja, não trabalhar mais na sua vida, ou então para vocês trabalhar com o que se gosta, porque aí não é trabalho. Então isso para vocês já seria considerado uma aposentadoria. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é se aposentar como empreendedor. Então, lembrando que um pousadeiro é sempre um empreendedor. E o empreendedor, gente, uma característica que todo empreendedor tem é que o empreendedor ele não deixa de trabalhar nunca. O trabalho é o combustível dele, o trabalho é o que faz ele ficar feliz, o trabalho é o que traz realização para a vida dele. Então, ele não quer parar de trabalhar, ele vai trabalhar porque aquilo traz muitas coisas boas para ele. Mas o empreendedor procura trabalhar menos com aquilo que ele não gosta. Claro que ele acaba fazendo o que ele não gosta também, porque faz parte da vida adulta, faz parte da vida de você ter um negócio. Mas ele também consegue trabalhar com coisas que ele gosta. Então ele consegue unir o útil ao agradável, ou seja, ele faz algo que ele gosta, preenche o seu dia porque ele gosta de estar ocupado, ele gosta de estar produzindo e ao mesmo tempo ele faz aquilo tudo com amor. E claro, né, gente, que nem tudo são flores, tem vários benefícios de não ter chefe, de você poder criar suas próprias regras, ser dono do seu próprio negócio, da sua pousada, do seu hostel, da sua casa de temporada. Eu acho, no fundo, que todas as desvantagens são compensadas por essas vantagens. Trabalhar, gente, com o que você gosta é você se manter ativo, é você se manter vivo, faz o seu cérebro tá sempre ligado, previne doenças, deixa você mais feliz, mais alegre. E essa, pra mim, no fundo, essa pra mim é a verdadeira aposentadoria. E ela, gente, pode acontecer muito antes da data estipulada pelo governo lá, com a qual você pode se aposentar, contanto que você tenha planejamento. Você aí, pousadeiro, né, tenha planejamento e saiba programar o que você quer na sua vida para que você não tenha que trabalhar mais nenhum dia, seja feliz com o seu trabalho. E eu sei que vai rolar aqui, muita gente vai acabar falando aqui que eu tô viajando, que não tem como se aposentar sendo pousadeiro, porque tem muito pousadeiro que acaba achando que vai se aposentar quando virar pousadeiro, mas na verdade ele vai acabar passando a vida inteira trabalhando como escravo da pousada. E é importante, gente, deixar isso bem claro que não, isso é uma escolha. Você ser um escravo da pousada é uma escolha sua como pousadeiro, tá? E você tem todo o direito de se aposentar.
Você não consegue ver isso agora porque provavelmente você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel com a sua pousada completamente desorganizada, não dando os resultados que você queria que ela desse, e com isso você não tendo lucro, não tendo dinheiro para realizar nada, seja melhorias na pousada, seja melhorias na sua própria vida, seja viagens, sejam coisas pessoais que você queira, desejos pessoais. É aquela coisa de entrar o dinheiro e sair e ninguém mais vê, né, para onde foi aquele dinheiro. O dinheiro some, né, com o vento. Então entrou aquele dinheiro e sumiu. Sem falar que muitas vezes a pousada acaba dependendo de você para tudo, mas para tudo mesmo, e aí você fica naquela situação que você é um escravo, você não tem como ter tempo para mais nada, você não tem tempo para você não tem tempo para sua qualidade de vida. Se você tá nesse cenário que eu falei, que você tá aí sem ter lucro, sem ter tempo, escravo da pousada, realmente fica muito difícil você conseguir enxergar uma aposentadoria no meio desse caos todo. Tô com você, te entendo, hein? Então fica muito difícil você enxergar a aposentadoria lá no fim do túnel. Mas, mais uma vez, isso é uma escolha. Você escolheu que seja desse jeito. Então, se responsabilize por essas escolhas e, se você optar por mudar, saiba que a mudança depende somente de você. Você tem que e pode organizar a sua pousada já planejando a sua aposentadoria, traçando metas e objetivos de médio e longo prazo. Para que são essas metas e objetivos, tá, gente? Você precisa fazer essas metas e objetivos lá na frente para você visualizar isso e conseguir montar os seus planos de ação para você fazê-los no presente com a intenção de chegar nesse seu objetivo lá da frente para alcançar esse sonho. E esse sonho de viver de pousada na aposentadoria, ele pode ter dois tipos de possibilidades. E as possibilidades para a aposentadoria do pousadeiro são duas que eu vou tratar com vocês aqui em detalhes, essas duas aqui hoje. A primeira delas é você esperar chegar a época para poder investir nesse sonho, ou seja, você esperar, você realmente se aposentar na CLT, ou você esperar alguma coisa que você está esperando acontecer, sei lá, uma herança sair, uma venda de um imóvel sair, uma grana que você está esperando da justiça entrar. Então tudo isso pode fazer você esperar para realmente começar a ir atrás de viver esse sonho. E a segunda possibilidade é você virar pousadeiro antes, curtir o ciclo, né? Curtir os ciclos que a sua vida tem e um dia você ir lá e arrendar ou vender a sua pousada, que são possibilidades que não são coisas ruins, tá, gente? A gente vai também tirar um pouco dessa trava de vocês com relação aqui hoje. E nesses dois casos é super possível você ter uma boa aposentadoria, desde que as suas expectativas para ela estejam muito bem alinhadas. Vamos falar primeiro sobre esperar a época para chegar no seu sonho. Essa daqui, gente, essa primeira possibilidade é para quem, geralmente é para aquele que está esperando se aposentar do emprego convencional e aí quer investir o dinheiro numa pousada para poder ter uma ocupação, uma atividade durante a sua aposentadoria com alguma coisa que gosta. Só que é bem importante a gente esclarecer algumas coisas que podem estar na cabeça de vocês que tem essa mentalidade do vou esperar chegar essa época para eu poder investir no meu sonho, que podem estar acontecendo aí, então eu vou quebrar isso a partir de agora. A primeira delas é a expectativa de você viver de férias. Não gosto disso. Todo mundo sabe que, tipo, pousadeiro não vive de férias. Tem gente que acha, tem hóspedes que acham isso, pois é. Sabe de nada, né, inocente? Mas ter uma pousada não quer dizer que você vai viver de férias. Exatamente o contrário, tá? Se você não se planejar, você nunca mais vai ter férias na sua vida, viu? Que pessoal aqui, ó, arrendar não vejo vantagem. Já vão entrar nisso aí, Maria José, você vai ver. Outra expectativa que esse pessoal tem quando a gente fala de aguardar para poder investir no seu sonho, é que você vai ter menos trabalho. Só que vai por mim, que muitas vezes, dependendo do emprego que você tinha antes, você vai trabalhar muito mais. Muitas vezes seu emprego era carteira assinada, você batia as 8 horas no cartão lá e estava tudo certo. Agora que você virou pousadeiro, já era, vai trabalhar muito mais, muitas vezes muito mais do que antes. Então, pode esquecer essa expectativa aí se você está postergando esse seu sonho para ele acontecer só daqui a alguns anos.
Outras pessoas também acham que daí, quando tiverem uma pousada, elas vão ter mais dinheiro. E a grande realidade é que não, no começo, principalmente no começo, vocês vão ter menos dinheiro. E por um tempo vai demorar para vocês conseguirem ter mais dinheiro, porque vai demorar para vocês se organizarem, para vocês se prepararem e conseguirem ter esse dinheiro sobrando aí para vocês também poderem curtir a vida. Então, não caia nessa achando que só porque você vai ter uma pousada, você vai ter mais dinheiro do que trabalhando no emprego convencional. E outra coisa é a questão do status. Ou seja, às vezes você trabalhava, tinha um emprego que te pagava um salário super bom e te trazia um status ali na sociedade. Então você podia ter um carro melhor, você podia ter alguns bens, você podia frequentar jantares, lugares mais caros. E de repente a sua vida pessoal se vê num ponto que você tem que se readequar. Tanto pelo local onde você está morando, porque você morar num lugar turístico não quer dizer que você está de férias. Lembre-se que as coisas turísticas são preços para turistas. Se você mora num lugar como esse, você viver como turista, você está perdido, você vai gastar dinheiro pra caramba e vai sempre falar que vai acabar ficando sem opção, você não vai poder sair. Já vou falar a parte boa aqui, tá, gente? Calma lá. A primeira delas é a questão da qualidade de vida. Pode falar o que for, eu duvido que tenha um emprego convencional que te dá a qualidade de vida que é permitido ter como pousadeiro. Pode procurar, pode ir pro tanto que você quiser, não tem nenhum emprego que vai te dar a qualidade de vida que ser pousadeiro te traz. E também, uma coisa que muitas pessoas não pensam é o prazer no trabalho. Você trabalha ali 8 horas por dia, muitas vezes num emprego que você detesta, fazendo uma coisa que você não vê sentido algum, não vê propósito naquilo, muitas vezes você até contra algumas coisas daquilo no fundo, como eu era, gente, antes de eu virar pousadeira, eu era engenheira numa multinacional que trabalhava com hidrelétricas. Então, hidrelétricas parece lindo, maravilhoso, no final não é nada, é um emprego, é um tipo de obra que desloca pessoas obrigatoriamente do lugar onde elas muitas vezes moraram por muitos anos. Esse é um emprego que muitas vezes era super maçante com os empresários mesmo, os empregados que trabalhavam na frente de obra não eram tão bem remunerados, tinham vários problemas, tinham os problemas ambientais também que uma hidrelétrica causa, que muita gente não fala, mas também fala. Então, era uma coisa que eu não achava que tinha a ver com o meu propósito de vida. Mas eu fazia aquilo porque me pagava bem e, teoricamente, eu achava que eu gostava. Mas, depois de um tempo, eu comecei a ver que aquilo eu não gostava daquele estilo de vida. E, às vezes, eu trabalhava pra caramba também. E eram 8 horas ou mais super maçantes. Agora, na pousada, cara, às vezes eu dormia 4 horas por noite, 20 horas trabalhando no dia e eu tava feliz o tempo inteiro. Eu tava sempre com um sorriso no rosto, os hóspedes sempre falavam, nossa, você tá sempre feliz. Menina, você dormiu só 4 horas, como é que você tá com essa cara feliz? Pois é, gente, quando você faz o que você gosta, você tá trabalhando com gente que você gosta, gente feliz, é outra história. Então pode falar o que for, prazer no trabalho. Se você ama isso, tá? É importante, claro, você parar e pensar nisso aqui. Se você não gosta de receber, se não é o seu estilo, conversar com pessoas, contar histórias, saber dos outros, realmente talvez não seja a sua praia, tá? Mas se você gosta disso, é uma realização que nenhum emprego vai te trazer. Tá? Eu trabalhei não só em empresa de energia, eu cheguei a trabalhar inclusive na Natura, que é o super sonho de todo mundo trabalhar na Natura, e eu não gostei. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ir atrás do que gosta e do que te dá prazer na vida. E outra coisa que também é outra vantagem gigantesca, que é, além de você conhecer pessoas, conhecer culturas, você viajar sem sair da pousada, isso é incrível, porque vem gente do mundo inteiro, às vezes, do Brasil inteiro, você conhece pessoas que você nunca conheceria se você não tivesse uma pousada. Você conhece o lugar turístico, muitas vezes, como nenhum turista conhece. Você tem você tem a praia para você na segunda-feira de manhã, você tem a cachoeira vazia durante a semana, para você que mora aí na montanha, que tem uma pousada na montanha, quando não tem nenhum turista na cidade. Então,
Fora isso, as habilidades que você desenvolve sendo pousadeiro, de comunicação, de hospitalidade, de gerenciamento também, por que não? Porque não deixa de ser uma empresa. Então, para mim, como eu já disse, os benefícios são muito maiores que os malefícios. Trabalhar, você vai trabalhar mais? Vai mesmo. Mas você vai trabalhar com prazer. E é isso que faz toda a diferença nesse novo modelo de aposentadoria que eu tô passando aqui para vocês. Só que tudo isso, gente, é muito importante, que não é assim simplesmente que você vai entrar, começar a trabalhar e vai amar o que você faz, tá bom? Você precisa começar a desenvolver as habilidades e adquirir esses conhecimentos para que esse sonho não vá virar um pesadelo aí para você na sua pousada. Não é só aposentar, gastar todo o seu dinheiro da aposentadoria, construir alguma coisa ou comprar alguma coisa e depois não saber o que fazer. Então, investiu de todo o dinheiro da sua vida sem planejar, sem se preparar, pode ter certeza que ao invés de um sonho, você vai viver um grande inferno. E depois você vai lembrar que eu te avisei nisso aqui, tá bom? Então, gente, assim, importantíssimo antes de vocês investirem todas as economias de vocês numa pousada, vocês entenderem a sazonalidade que a gente vive falando por aqui, dos altos e baixos do turismo, época que vende mais, época que vende menos, o capital de giro que você tem que ter na sua pousada, que é aquele capital que está ali parado para uma emergência, para alguma coisa que aconteça na sua pousada, para você não ter que recorrer a um empréstimo e depois ter que arcar com altas taxas de juros sobre isso. E também as metas, tá, gente? Não adianta você trabalhar sem ter metas. Senão você vai acabar com todas as reservas da sua vida numa época super delicada que vai ser muito difícil você recuperar tudo isso depois. E mesmo, gente, que você ainda não seja aposentado, é um grande risco você fazer essa mudança para o mercado de pousadeiro se você não se planejar e não conhecer o mercado antes. Investir tudo que você tem às escuras e depois você ficar capengando nos primeiros meses de operação da pousada, que é quando você está começando a entender como funcionam as coisas, é uma péssima decisão. Os primeiros anos são essenciais para moldar quem você vai ser como pousada. Se você não estiver bem e não estiver planejado, vai dar ruim. Escuta o que eu estou falando. Então, gente, o que vai acabar acontecendo se você não se preparar logo no começo vai ser que você vai entender que depois de você comprar a pousada, depois de você gastar todo o seu dinheiro com ela, você vai precisar de dinheiro porque você vai precisar fazer coisas que você não sabia que você precisava fazer. Sim, você vai precisar porque você nunca vai ter pensado em tudo o que o seu hóspede alvo precisa. Sempre vai ter uma melhoria que você vai querer fazer para poder atrair mais pessoas para sua pousada. E tudo isso você precisa de dinheiro. E se você não se planejou, você não vai ter dinheiro para isso. Você vai ter gastado tudo numa obra, muitas vezes, às vezes em coisas que você não precisava ter gastado. Você também vai perder muito dinheiro com má gestão no início. Você vai querer fazer tudo rápido, tudo perfeito, tudo do melhor. E aí você vai gastar muito dinheiro com desperdícios. E isso vai trazer efeitos diretos no seu lucro. Justo numa época que você mais precisa começar a girar o dinheiro aí na sua pousada. E cada erro que você for fazendo, gente, pode ser um erro fatal. Cada erro que você fizer, se você não tem um caixa, você começa a gastar demais gastar mais do que você deveria na pousada, você pode aí logo no começo já ter que sair atrás de um empréstimo, já pode até causar falência da sua pousada. E o que acontece muitas vezes, que eu vejo muitos pousadeiros que começam no ramo, eles investem em coisas totalmente desnecessárias, que não vão trazer benefício nenhum para a pousada, e esquecem de investir naquelas que realmente trariam retorno e benefício para eles. E desse jeito, gente, fica muito difícil vocês conseguirem viver de pousada assim. Conheço várias histórias, tem várias histórias de pousadas que faliram, várias histórias de pousadas que começaram a operar, não conseguiram sobreviver os primeiros 6 meses. Isso é mais comum do que você imagina. Igual tem história de gente que faz um arrendamento, arrenda uma pousada para começar a viver esse sonho e não consegue ir para frente, porque não se planejou, porque não imaginou que pudesse acontecer alguma coisa, como aconteceu agora a pandemia, ou como pode acontecer qualquer coisa aí no seu destino, uma baixa na demanda e tudo mais. Se você não está preparado, o que acontece? Você não consegue prosseguir com esse sonho. Também tem sempre aquela história, quantas histórias eu já escutei disso, da pessoa que aposenta, investe numa pousada e fala, puta,
não era para eu ter feito isso, eu gastei agora todo o meu dinheiro, não quero fazer isso, não quero, e aí joga para os filhos, que muitas vezes não queriam fazer isso também. Então, fica aí a dica, tá, gente? Tomem cuidado, não queiram fazer as coisas de correria, querer correr para fazer as coisas aí sem ter planejamento, sem ter conhecimento, que vocês podem estar dando um passo muito maior que a perna. E vamos lá para a segunda opção, que era você virar pousadeiro antes, ou seja, você não deixar para depois, não deixar para quando alguma coisa acontecer, para você já começar o quanto antes a poder viver desse seu sonho, enquanto você tem saúde, vontade, dinheiro e tá a fim de fazer isso e tem oportunidades no mercado. Assim você pode curtir esse seu ciclo de vida, numa época da sua vida você ser pousadeiro, e depois, se você não quiser continuar, não tem problema algum. Você pode ou vender a sua pousada, se você falar, olha, realmente foi ótimo, foi muito bom, mas agora eu quero fazer outras coisas, ou então você pode também arrendar. E isso, gente, não tá nada errado. Muita gente fala, poxa, Nath, mas por que alguém vai arrendar uma pousada ou vai vender sua pousada se o negócio dá certo? E a grande verdade, gente, é que muitas vezes a gente muda nesse meio tempo. Às vezes a gente fez aquela coisa por um tanto de tempo, com muito amor, com muita dedicação, mas passou. Então, tá na hora de você, às vezes, você tem outra ideia, começa a gostar de fazer alguma outra coisa, desenvolve um novo hobby, pega esse hobby e quer começar a ganhar dinheiro com esse hobby, não mais com a pousada, quer se dedicar a uma outra paixão que você tenha descoberto na sua vida, música, artesanato, qualquer outra coisa, ou até mesmo viajar sem ter uma data para voltar, igual tem muita gente por aí viajando sem data para voltar, dando a volta ao mundo, realizando esse sonho e tendo uma pousada, realmente fica difícil muitas vezes você querer realizar mais sonhos ao mesmo tempo. Então, não tem problema nenhum de você chegar à conclusão que tá na hora de mudar. A vida é feita de ciclos. Eu não sei se vocês já ouviram falar que a cada 9 anos a gente encerra um ciclo, mais ou menos, tá? Então, a gente tem, né, o primeiro ano é quando a gente faz a mudança, então a gente vai crescendo, tal. Quando chega no 5º ano, a gente começa a cair esse processo, até no 9º ano, quando a gente precisa novamente ter um novo gás. Isso pode acontecer você continuando sendo pousadeiro, ou numa dessas pode acontecer de você, opa, tá na hora de seguir em frente, tá na hora de fazer outra coisa. E muitos de vocês aqui, até já rolou aqui nessa live aqui hoje, a gente falando que acha que arrendar não vale a pena. Porque imagina, eu vou arrendar e aí vai acabar com o meu trabalho de tantos anos, tanto trabalho que eu envolvi, tanto amor que eu botei nessa pousada, eu vou arrendar, vou botar na mão de alguém para acabar com tudo que eu fiz aqui dentro. A grande verdade, gente, é o seguinte, se você consegue ter uma organização na sua pousada e você consegue ter uma pousada lucrativa, ela vira um bom negócio para qualquer pessoa arrendar. Essa é a verdade. Então, se você tem uma pousada que funciona, que dá certo, é muito mais fácil você conseguir um arrendamento com alguma pessoa que venha para fazer dar certo aí na sua pousada também. Com o conhecimento, você consegue fazer um bom contrato de arrendamento ou então uma boa venda, caso for a sua ideia. E uma prova, gente, que eu tenho disso aqui é a Márcia, uma das minhas alunas. Ela entrou no DPR numa das primeiras turmas, na turma 2, se não me engano, e ela foi super boa aluna. Ela logo começou a colocar as coisas em prática, ela já reduziu o desperdício, já ajeitou para o Labore, começou a ter lucro na pousada dela. Chegou a pandemia, ela já tinha um caixa preparando ela porque ela estava preparando para baixa, no final tinha esse caixa para conseguiu passar pela pandemia de maneira tranquila. E depois de que passou tudo, tal, e começou a dar uma tranquilizada, ela começou a identificar que existia essa possibilidade, já que estava tão organizado, tão bonitinho, ela falou, poxa, por que eu não aproveito agora então para eu me dedicar a outras coisas? O marido dela estava começando a fazer pão de fermentação natural, estava a fim de começar a querer trabalhar com isso, ela querendo ajudar ele com isso também, e aí ela foi lá, fez uma super proposta de arrendamento, achou uma pessoa maravilhosa que está cuidando da pousada dela para ela hoje, que ela está super feliz. Ela foi, né, continua morando no mesmo lugar junto com o marido dela. Eles abriram uma mini padaria de fermentação natural e estão super felizes com a decisão. A pessoa que arrendou a pousada
pousada, tá super feliz, tá tendo lucro, pegou uma pousada organizada, pegou tudo bonitinho, processos, tal. Então, para com essa ideia de que arrendamento é uma coisa ruim. Arrendamento é ruim se você não souber como fazer. Mas você sabendo como fazer é muito bom, tanto para você, que você vai poder se dedicar a outras coisas, ter uma grana entrando ali fixa para você por mês. Olha que maravilha, hein? Você ganhar dinheiro sem trabalhar. Maravilhoso poder trabalhar com outras coisas, outras atividades, outras paixões que você desenvolveu nesse meio tempo. E quem aí tá falando que não dá, que não sei o quê, quem não consegue fazer esse tipo de arrendamento, quem não consegue fazer esse tipo de análise, ou que não tem uma pousada lucrativa e acha que é só botar para arrendar que vai começar a ganhar um dinheiro assim fácil, o que acaba acontecendo é que muitas vezes acaba arrendando para qualquer um, ou seja, para uma pessoa que não vai ter amor pelo negócio, que não vai cuidar, que não quer ser pousadeiro de verdade, que às vezes está nisso só pela questão do dinheiro, e a gente já falou muito nisso aqui, como esse pensamento não dá certo quando você tem uma pequena pousada. Ou então você acaba arrendando por um valor muito baixo, que para você é ruim, que não vai conseguir cobrir suas despesas, e aí você vai ter às vezes que arrumar um outro emprego que você não goste, e aí você vai se arrepender de ter arrendado a sua pousada. Ou então, o que acontece muito também, você bota o valor do arrendamento lá em cima, até a renda, só que aí o que acaba acontecendo, a pessoa não consegue pagar, e aí você vai ter prejuízo, porque você botou um valor muito acima do que ele deveria ser, e aí nenhum dos dois lados não vai ser um bom negócio, nem para quem arrendou, nem para você, que é o proprietário. Isso também, gente, de não conseguir arrendar, também pode acontecer, porque você põe um valor, às vezes, muito alto, e aí você não consegue arrendar e você fica lá, esperando alguém arrendar, e aí a sua pousada vai decaindo, vai precisando de manutenção, vai precisando de reforma, você tá mais focado em querer arrendar, mas ninguém arrenda, né, porque ninguém quer pagar o preço que você tá colocando lá. Então, imagina só, a sua pousada só tende a perder com isso. E muitas vezes as pessoas acabam até fechando a pousada para não arrendar, ou porque eu não quero arrendar, quero só vender. Então fecha a pousada, fica com a pousada fechada, mais uma vez, perdendo manutenção, perdendo possíveis reformas e deixando o lugar decaindo cada vez mais. Pousada só se mantém com manutenção. E por último, pode acontecer de você vender no desespero. E aí você acaba vendendo, por exemplo, agora muita gente saiu no desespero para vender suas pousadas por causa da pandemia, acabou vendendo por valores muito, mas muito abaixo do mercado. Então, gente, vê como não vale a pena? Muitas vezes você tem que realmente trabalhar para ter a sua pousada mais organizada, mais lucrativa, para conseguir arrendar ou vender ela com um valor de mercado bom. Se você só fica pensando em vender, vender, vender e não pensa no tanto na sua pousada como um negócio, a sua pousada não é só uma construção, ela é um negócio, uma marca, e tudo isso você pode, né, colocar nesse seu preço de venda ou também no seu preço de arrendamento.